Era um dia cinzento. O céu parecia mais escuro do que o habitual, e uma sensação de inquietação envolvia o Monte Gólgota. Entre a multidão que assistia à crucificação, havia um homem. Mas ele não era um simples espectador. Era um soldado romano, um centurião endurecido pela guerra, acostumado à dor e à morte. Esse homem, como comandante de 100 soldados, tinha uma tarefa clara: garantir que a execução fosse realizada sem problemas. Para ele, aquilo não passava de mais um dia de trabalho, mais uma crucificação, mais uma demonstração do poder inflexível do império. No entanto, naquele dia, ele estava prestes a testemunhar algo extraordinário, algo que jamais esqueceria. O que aquele centurião não sabia era que o homem pendurado na cruz diante dele não era um criminoso comum. Era alguém que carregava não apenas as acusações de blasfêmia lançadas pelos líderes religiosos, mas o peso espiritual de toda a humanidade. Neste vídeo, você vai percorrer o caminho desse soldado romano, um homem que começou como executor e terminou como alguém transformado pela fé. Fique conosco até o final e descubra como aquela cruz não marcou apenas um dia no Gólgota, mas continua transformando vidas até hoje. Antes de começarmos, convidamos você a se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Juntos, podemos levar essa mensagem de esperança e fé a muito mais pessoas. Para um centurião romano, o dever estava sempre acima de qualquer sentimento. Eram conhecidos por sua disciplina rigorosa, sua lealdade inabalável ao império e sua capacidade de liderar tropas nos momentos mais difíceis. O soldado que supervisionava a crucificação de Jesus não era diferente. Sobreviveu a batalhas sangrentas e presenciou inúmeras execuções. Para ele, aquela cena não era mais do que mais uma obrigação. Brutal, sim, mas necessária para preservar a ordem de Roma. Contudo, naquela sexta-feira, algo estava diferente. Enquanto observava o prisioneiro que logo seria executado, o centurião percebeu algo que não conseguia explicar. Jesus não se comportava como os outros condenados, não gritava, não amaldiçoava seus algozes, não implorava por sua vida. Pelo contrário, caminhava com uma dignidade que desconcertava o soldado. No pretório, o centurião testemunhou os soldados zombando de Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça e o golpeavam com um bastão, enquanto caçoavam dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" Era uma cena comum antes de cada crucificação, mas a atitude de Jesus não era. Ele suportava tudo em silêncio, sem ódio, sem resistência. Imagine Jesus avançando pelas estreitas ruas de Jerusalém, carregando a sua cruz. Cambaleava sob o peso imenso e o centurião o observava com atenção. Ele já havia comandado muitas execuções e sabia que normalmente os condenados resistiam até o último fôlego, lutando contra o seu destino. Mas Jesus não. Sua calma desafiava toda a lógica e, de alguma forma, começava a perturbar o soldado, que se esforçava para manter a imparcialidade. Ainda assim, o centurião cumpria seu dever. Ordenou que um homem chamado Simão de Cirene ajudasse Jesus a carregar a cruz. Para o soldado romano, aquilo não foi um ato de compaixão, mas uma medida prática: garantir que a execução pudesse ser realizada conforme o planejado. Mas em seu interior começava a surgir uma inquietação. Quem era aquele homem que, mesmo em meio ao sofrimento, parecia tão firme, tão inabalável? Mais tarde, enquanto o centurião continuava a supervisionar o cumprimento da sentença, o profundo silêncio de Jesus era interrompido pelos gritos da multidão. Alguns zombavam, outros choravam. A divisão era evidente. Enquanto os líderes religiosos incitavam o ódio, pequenos grupos observavam a cena com lágrimas nos olhos. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, conhecido como o lugar da caveira,
Jesus foi pregado na cruz e erguido entre dois criminosos. O centurião, firme como sempre, não perdia nenhum detalhe. Estava acostumado à desesperança daqueles que enfrentavam a cruz. Gritos, maldições, súplicas desesperadas. Mas Jesus não reagia assim. Ele orava: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa oração ficou gravada na mente do soldado. Perdão? Perdão para aqueles que o estavam crucificando? Para os soldados que lançavam sortes sobre suas roupas como se fosse um simples jogo? Para a multidão que o escarnecia sem compaixão? O centurião começou a sentir algo que jamais havia experimentado. Essa não era a atitude de um homem comum. As palavras de Jesus atravessavam a couraça emocional que ele havia construído durante anos de guerra e morte. Então, algo ainda mais impressionante aconteceu. O céu, que já parecia denso e pesado, escureceu repentinamente ao meio-dia. Não eram nuvens, era uma escuridão sobrenatural, como se a própria criação estivesse chorando. Durante 3 horas, a terra parecia guardar luto. O centurião sentia o peso daquela atmosfera inquietante. Tentava manter a compostura diante de seus homens, mas não podia negar o óbvio. Algo extraordinário estava acontecendo. De repente, um forte terremoto sacudiu o chão. As rochas se partiram e um medo profundo tomou conta de todos os presentes. O centurião olhou para Jesus na cruz. Mesmo em meio à agonia, aquele prisioneiro mantinha uma serenidade impressionante. E então, com um último clamor, Jesus entregou o Espírito. A terra pareceu gritar. Em Jerusalém, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como um sinal visível de que algo sagrado havia acontecido. O centurião ficou profundamente comovido. Cada fibra do seu ser lhe dizia que havia testemunhado algo divino. E a pergunta que o atormentava era: quem era realmente aquele homem? Enquanto a crucificação chegava ao seu momento mais doloroso, o centurião continuava a contemplar Jesus com uma mistura de admiração e respeito. Entre gritos e zombarias, ouviu-o falar mais uma vez. Desta vez, Jesus confiava o cuidado de sua mãe ao discípulo amado. Mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo disse: eis aí tua mãe. Mesmo pendurado em uma cruz, suportando uma dor inimaginável, ele não expressava ódio nem desespero. Sua preocupação não era por si mesmo, mas pelos outros. A multidão continuava a zombar: se és o Filho de Deus, desce da cruz. E alguns líderes religiosos gritavam: aos outros salvou, mas a si mesmo não pode salvar. Mesmo os criminosos crucificados ao lado de Jesus juntaram-se às zombarias e ofensas. Mas Jesus permanecia em silêncio. Sua serenidade não era resignação, mas uma força interior que o centurião não conseguia compreender. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes de inclinar a cabeça e morrer. Para o centurião, foi como se o mundo tivesse parado. Ele sentiu algo que não sabia como explicar. A escuridão, o terremoto, o véu do templo rasgado. Tudo parecia ser o grito da própria criação, proclamando que aquele homem não era como os outros. A frase de Jesus, Pai, perdoa-lhes, ecoava repetidamente em sua mente. Quem poderia oferecer perdão em meio a tamanha brutalidade? Quem poderia demonstrar tanto amor por aqueles que lhe causavam dor? Algo dentro do centurião começou a se quebrar. A dureza que o definia como soldado romano, forjada por anos de guerras e execuções, começava a desmoronar. E foi nesse momento, diante de tudo o que viu e ouviu, que o centurião pronunciou palavras que mudariam sua vida. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ao dizer isso, ele não apenas reconhecia uma verdade maior do que si mesmo, mas também rompia com tudo o que havia aprendido como soldado. Para ele, a força se demonstrava com poder, com domínio, com obediência cega.
Mas diante da cruz, ele havia presenciado outro tipo de força. Uma força que brotava da humildade, do sacrifício e do amor incondicional. Aquela declaração não foi simplesmente uma reação ao sobrenatural. Foi a conclusão de tudo o que havia presenciado. O silêncio de Jesus. Suas palavras de perdão. A dignidade com que suportou a tortura. Era como se pela primeira vez pudesse enxergar além da brutalidade do seu ofício. Depois daquele dia, o centurião já não era o mesmo. Enquanto a multidão começava a se dispersar, ele permaneceu ali, olhando para o horizonte, com a mente cheia de perguntas e o coração esmagado. Ele havia começado a jornada como apenas mais um executor, um homem que obedecia sem questionar. Mas agora sentia-se transformado. Aquelas palavras, verdadeiramente este era o Filho de Deus, não foram pronunciadas ao acaso. Foram uma confissão profunda, nascida da alma, uma certeza gerada na dor, no que seus olhos haviam visto e seu espírito havia sentido. O silêncio de Jesus, suas palavras cheias de compaixão e os sinais celestiais destruíram tudo o que o centurião acreditava sobre força e poder. E agora ele começava a refletir sobre seu papel em tudo aquilo. Ele havia supervisionado a morte de um homem inocente, um homem que, em vez de ódio, demonstrou misericórdia. Uma compaixão que o centurião jamais havia presenciado, nem nos campos de batalha mais sangrentos. Naquela noite, ao voltar para casa, o peso da culpa o acompanhava. Quem era aquele homem que ajudei a crucificar? E por que pediu perdão por mim? Essas perguntas não o deixavam em paz. Aquele dia, que deveria ter sido apenas mais uma rotina sombria, transformou-se em um divisor de águas. Nos dias que se seguiram, o centurião lutou com um turbilhão de emoções. As palavras de Jesus continuavam ressoando em seu interior. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não conseguia esquecê-las, nem tampouco o impacto daqueles momentos. Mesmo enquanto cumpria suas funções militares, uma pergunta não saía de sua mente. Como pôde um homem diante da morte demonstrar tanto amor e misericórdia? Então, começaram a surgir rumores. O túmulo de Jesus estava vazio. Alguns diziam que o tinham visto vivo. Quando o centurião ouviu essas histórias, algo despertou dentro dele. Ele se lembrou das últimas palavras de Jesus, do seu olhar, da sua paz, e entendeu que tudo fazia sentido. Os relatos sobre aparições daquele homem que ele mesmo viu morrer apenas reforçaram a convicção que já ardia em sua alma. Naquele dia, no Gólgota, ele não testemunhou apenas uma execução. Foi testemunha de um acontecimento que transcendia a história. Algo eterno. Os dias que se seguiram não trouxeram alívio. Sua mente voltava, vez após vez, ao Calvário, aquele rosto, aquelas palavras, aquela cruz, e algo dentro dele o impulsionava a buscar respostas. Ele sabia que não poderia voltar a ser o homem que fora antes. A dureza de seu coração, cultivada em anos de batalhas, estava se desfazendo. Ao ouvir que Jesus havia ressuscitado, ele não se surpreendeu. Lá no fundo ele já sabia. Aquele homem era diferente. Para o centurião, aquele momento marcou o início de uma nova jornada. Ele já não era apenas um soldado romano. Agora, era alguém tocado pela graça. Alguém que pela primeira vez começava a entender o verdadeiro significado da fé, do perdão e da redenção. O centurião romano começou o dia como apenas mais um executor. Frio, obediente, endurecido pela guerra e pelo dever. Mas aos pés da cruz, testemunhou algo que mudou sua vida para sempre. Não foi apenas o terremoto, nem a escuridão repentina, nem o véu do templo rasgado. Foi o amor. O amor de um homem que, em meio ao sofrimento mais cruel, pediu perdão por seus inimigos. O amor de um Salvador que transformou a morte em esperança. E esse amor quebrou o coração de um soldado, ensinando-lhe o que realmente significa redenção,
Aquele centurião romano não era inexperiente na brutalidade. Já tinha visto homens implorarem por suas vidas, gritarem, blasfemarem, amaldiçoarem, mas nunca tinha presenciado algo como o que viu naquele dia no Gólgota. Diante dele, um homem açoitado, humilhado e pregado numa cruz, não apenas permanecia em silêncio, mas orava por aqueles que o estavam matando. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que tipo de homem podia demonstrar tanta compaixão em meio à dor? Que força podia existir em alguém que não se defendia, não amaldiçoava, não odiava, mas amava até o fim? Aquele centurião não viu apenas a execução de um homem, mas a manifestação do céu tocando a terra. Foi testemunha de um amor que não conhecia limites. Foi testemunha de um poder que não se impunha com espadas, mas com sacrifício. Foi testemunha de uma glória que não brilhava com ouro nem com autoridade romana, mas com sangue derramado por amor. E naquele momento, seu coração endurecido começou a se quebrar. O soldado que, ao amanhecer, apenas obedecia ordens, ao entardecer, estava de joelhos, confessando com tremor: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Esta não é apenas a história de um soldado. É a história de todos nós. Porque quantas vezes estivemos diante da cruz sem compreender sua profundidade, quantas vezes vivemos endurecidos, indiferentes, perdidos na rotina diária, até que uma palavra de Jesus, um gesto de amor ou uma lágrima nos despertou. Você e eu também precisamos decidir, como aquele centurião, o que faremos com Jesus. Vamos vê-lo apenas como uma figura histórica? Ou vamos reconhecê-lo como o Salvador que mudou o destino da humanidade e que quer mudar o nosso? A cruz não foi o fim, foi o começo. O começo de uma nova história, não apenas para aquele soldado romano, mas para todo aquele que se atrever a olhar para o crucificado e reconhecê-lo como o Filho de Deus. Hoje, você e eu também estamos aos pés dessa cruz. Podemos apenas olhar, permanecer indiferentes, ou nos deixar transformar. Porque ainda hoje, Jesus continua dizendo: Pai, perdoa-lhes, e continua tocando corações endurecidos com seu amor eterno. Se esta história tocou seu coração, convido você a se inscrever nos Segredos Bíblicos. Aqui, não apenas exploramos a Bíblia, descobrimos a alma de seus relatos, o poder escondido em cada palavra e como cada história pode transformar a sua vida. Ative o sininho para receber cada novo vídeo e agora mesmo assista aos que estão aparecendo na tela. Cada um foi feito para revelar a você uma mensagem profunda, uma verdade eterna e um chamado pessoal. Não saia ainda. Jesus continua falando, e talvez aquilo que você precisa ouvir esteja no próximo vídeo. Muito obrigado por estar aqui e que Deus toque seu coração como tocou o do centurião naquele dia.